Durante o pronunciamento na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, a deputada Carla Zambelli parabenizou o presidente Jair Bolsonaro por seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU e apontou que o Brasil está sendo visto pelo mundo como ele realmente é. A deputada também rebateu os colegas petistas que tentaram atacar o presidente Bolsonaro, apontando a amnésia seletiva do PT e da velha imprensa. Assista. Presidente, eu queria aproveitar um momento, se o senhor pudesse me conceder, para parabenizar o presidente Bolsonaro pelo seu discurso na ONU. Foi um discurso equilibrado, de um verdadeiro estadista, falou sobre os nossos índices econômicos, nossos índices de queda do desmatamento ilegal, que em agosto foi de 32%, em julho foi de mais de 10%. A atuação da Força Nacional em conjunto com o IBAMA e ICMBio, IBAMA esse que recebeu mais de 270 milhões a mais do que o previsto no seu orçamento em aporte para o seu orçamento em combate ao crime de desmatamento e de queimadas. Então, o presidente Bolsonaro tem feito um trabalho excelente nesse quesito do meio ambiente, e o ministro Joaquim, em conjunto também com o ministro Anderson Torres, que tem atuado no combate ao desmatamento ilegal e às queimadas. E a gente percebe já isso faticamente nos índices que vem melhorando drasticamente, de forma muito otimista que eu vejo, e percebo que o Brasil está sendo visto pelo mundo como ele realmente é, o grande berço da nação no que diz respeito à segurança alimentar, que nós tanto precisamos agora nesse momento. E dizer que hoje, inclusive, a gente concedeu uma entrevista à BBC, que está construindo um documentário, presidente Zé Mário, sobre o presidente Bolsonaro, e em abril do ano que vem, né, Nelson Barbudo, o mundo vai conhecer um pouco mais o que o presidente faz. É claro que, como qualquer jornalismo, a gente vai ter aí os dois lados, né? Mas acho que é importante a gente falar sobre o nosso lado e falar sobre os fatos, para que as pessoas possam montar aí o seu diagnóstico, né? E escolher para que lado quer ir. Mas o presidente Bolsonaro hoje fez um excelente discurso e gostaria de deixar isso registrado. Posso se manifestar. Não, e na prática, né? Tanto é que Michele Bolsonaro fez o discurso dela dia 1º de janeiro de 2019, primeiro que o presidente. Então, a gente vê que não é reunião da FPA, não. O senhor pode me garantir a palavra, senhor presidente? Pois não, está garantida a palavra. Muito obrigada. Eu gostaria de comentar aqui a amnésia seletiva de determinados sujeitos. É interessante que ele fala sobre o palco de discursos memoráveis da ONU, né? E aí esquece, por exemplo, que Che Guevara esteve no discurso da ONU, esteve na ONU, para dizer o seguinte, ó: nós sim e continuaremos falando. O grande herói do PT, Che Guevara, né, que ele faz com que as nossas crianças, nossos adolescentes usem a cara desse... inclusive... né? Outro discurso memorável foi o de estocar vento. Olha que coisa mais orgulhosa. Que orgulho, né? Que dá de uma presidenta da República chegar lá e dizer que vai estocar vento. Ou que não pode estocar vento. Também essa memória e indignação seletiva, que são duas coisas, né? Eles têm uma amnésia seletiva que é impressionante. Mas eu gostaria de lembrar aqui, por exemplo, o Hugo Chávez disse que sentia cheiro de enxofre depois do Bush usar a palavra. É uma falta de educação. Na verdade, a esquerda não sabe o que é diplomacia, não sabe o que é educação. Então aí vem esse tipo de pessoa e fala mal do presidente. Mas esquece, por exemplo, das mentiras que o Lula contava na Europa, das 25 milhões de crianças que tinham nas ruas. Aí ele dizia isso rindo ainda, contava rindo. Você lembra disso, Medeiros? Não, porque quando a gente vai para a Europa, a gente diz que tem 25 milhões de crianças nas ruas, porque o povo europeu gosta de ver número. Aí fica com pena da gente. Porque, na verdade, o que eles fazem é o seguinte: eles gostam de falar mal do Brasil lá fora, para que a gente se sinta, nosso povo, Zé Mário, se sinta diminuído, e para que eles possam subjugar o povo brasileiro, escravizar o povo brasileiro. Mas a gente não vai mais deixar isso acontecer. A gente não vai mais deixar que, por exemplo, o nosso dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que o PT, Partido dos Trabalhadores, mandava para fora para construir, por exemplo, sistema de abastecimento de água no Peru, ou hidrelétrica no Equador.
ou barragem em Moçambique. E aqui hoje, por exemplo, atrás de mim, eu estou com o prefeito de São José da Bela Vista, prefeito Walter, que veio aqui pedir ajuda para o governo federal, e daqui a pouco nós temos reunião com o ministro Rogério Marinho, porque ele está enfrentando um problema hídrico na cidade dele, presidente Zé Mário, de falta de água, impressionantemente, que o governo federal nunca cuidou, os anteriores, mas esse governo vai cuidar. A gente vai garantir que cuide, porque mais de 20 obras foram feitas fora do Brasil, com o dinheiro do Fundo de Amparo do Trabalhador, do BNDES, para poder resolver a crise hídrica, sim, dos outros países. Enquanto o Brasil, que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, sofre sem água. E eu estou aqui com um prefeito que está aqui, hoje se emocionou, porque sabe o quanto é difícil olhar para o seu povo e como é que explica que está faltando água num país como o Brasil, onde nós temos a maior bacia hidrográfica do Brasil? Está explicado aqui com essas 20 obras, entre água e também energia, feitas com o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do BNDES fora do Brasil. E, na verdade, enquanto aqui abandonavam a população. Esse é o povo da amnésia seletiva. Deputado Evair, com a palavra. É totalmente atípico no mundo atual se defender a adoção de políticas alinhadas com o conservadorismo. A escala progressista está altamente avançada na grande maioria das sociedades mundiais, especialmente no Ocidente. O Brasil conseguiu voltar algumas casas nesse pernicioso jogo da vida, depois de grande parte de nossa sociedade perceber o caminho de ruína em que estava o nosso país. O grande problema é que no topo da vida nacional, em espaços públicos e privados, se concentra justamente a parte da sociedade que vinha patrocinando, o liberalismo cultural e moral em nosso país. Como essa pauta estava sendo tocada por partidos socialistas radicais que habilmente negociaram com o sistema, tudo ia de vento em popa. O governo do PT fazia o jogo das elites econômicas e também financiava as elites culturais. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro e a classe artística recebeu tanto recurso. Ao mesmo tempo, distribuía pacotes assistenciais para os menos favorecidos, massa eleitoral que garantia o partido no poder. Nos governos Dilma, mais ainda que na época do governo Lula, as transformações culturais foram aceleradas, principalmente com o forte ingresso do programa ideológico nas escolas. A eleição do presidente Jair Bolsonaro foi um nítido acordar da sociedade brasileira conservadora que não impunha bandeira vermelha, crê na Bíblia e defende a família e a pátria. Voltamos a ver as cores verde e amarela nas ruas, nos carros, nos prédios, nas casas. Mas a simplicidade do presidente Bolsonaro e seu desejo de implantar um novo modelo de governo, inclusive no aspecto ideológico, chocaram de frente com o sistema vigente. Mesmo a abissal diferença moral entre o seu governo e os anteriores, que implantaram endêmica corrupção, é ignorada por seus críticos. Mais valem suas ideologias que a constatação de que o país mudou para melhor, para muito melhor, no aspecto de moralidade da coisa pública, além do grande avanço em obras e serviços. O jogo é ideológico, com raízes e reflexos internacionais. Há uma agenda global de esquerda que se alinha quando o assunto é a pauta dos costumes. O presidente Bolsonaro é um brasileiro simples, capaz de gestos inusitados, como abrir as portas do Planalto para pessoas do povo sem qualquer protocolo, comer pastel de feira, cachorro-quente da barraca da esquina. Ele é assim. As elites não querem um presidente assim. Há uma pauta globalista, repito, que precisa avançar. Parece teoria de conspiração, admito, mas não é. Embora existam aqueles que fazem disso quase que uma religião, trata-se de uma realidade fria e brutal que já se degenerou muitas sociedades ao redor do mundo, especialmente na Europa, e que busca, com força e ansiedade, comprometer a maioria do povo brasileiro, esse país continental. O sonho de 2018 não foi um pesadelo. O Brasil precisa refletir com bastante serenidade. O momento é de mais razão que emoção.
É hora de prestar atenção na movimentação política do momento. Agora, todos se juntam, né? Os opostos se aproximam. Por quê? Porque há um objetivo comum: devolver o poder para quem esteja comprometido com a ideologia que defendem. O Brasil precisa seguir firme, sem corrupção e com muito trabalho. Precisamos retomar as reformas e avançar em investimentos estruturantes para diminuir as desigualdades regionais. Mais que isso, precisamos ser ainda mais patriotas, defendendo as liberdades individuais e todos os valores fundamentais de nossa sociedade. Não vamos desistir do Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.